do tempo comum, nesse itinerário de esperança, o tempo comum nos fazendo a chegar cada vez mais perto de Jesus, conhecê-lo e amá-lo, conhecê-lo e adorá-lo, conhecê-lo e definitivamente em todos os momentos da nossa vida não mais desistir dele, pois ele é o único caminho. Deus tem muitas maneiras para salvar o homem e a mulher. Muitas religiões, muitas filosofias. Deus se utiliza dessas estruturas também para a salvação. Mas hoje, nesta noite, eu quero falar para os católicos. Pois nós só temos um caminho para a salvação. Não dá para eu pegar um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui e um pouquinho aqui e tentar viver a salvação. Não dá. Para nós, seguidores de Jesus, só tem um caminho: Jesus Cristo. Ele é a única porta da gente de salvação. Se nós escolhermos ficar com Jesus, então significa que nós precisamos ter nesta vida os mesmos sentimentos de Jesus. Por isso que a primeira leitura de hoje do livro do Deuteronômio nos recordava que a voz de Deus na nossa vida não é pesado. Não está longe que eu não possa alcançar. Pelo contrário, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aquilo que era desconhecido, aquilo que era invisível, se tornou conhecido. Pois Jesus é a face invisível do Pai. Em Jesus nós conhecemos o Pai. E tudo o que existe, como nos ensinava a segunda leitura, é por Ele e para Ele. A nossa vida não nos pertence. Aquilo que nós temos não nos pertence. O mundo que vivemos não nos pertence. É tudo para Ele, por Ele e dele. Ora, se nós utilizamos as coisas, se nós então recebemos tantas graças, tantos dons, tantos talentos, por que não insistir neste coração duro e muitas vezes distante de Deus, em querer se aproximar sempre dele para ficar com ele até o fim? E aí o salmo de hoje dava uma indicação para a gente crescer na fé. Pois ninguém consegue crescer na fé se não for pelo caminho da humildade. Porque fora do caminho da humildade, nós somos arrogantes demais. Achamos que sabemos tudo. E o pouco que temos, achamos que é o tudo. E podemos fazer com isso aquilo que a gente quiser. Isso não é verdade. A palavra de Deus está nos chamando a atenção nessa semana para que a gente possa vivenciar os mesmos sentimentos de Jesus. Eu preciso primeiro olhar para que tipo de segmento eu estou vivendo, eu estou tendo. Porque senão tudo vai ficar difícil. Nós estamos há 2022 anos e pode ser que a lei de Cristo ainda não esteja no nosso coração. Porque muitas vezes somos convidados, diante das frustrações, das dificuldades, a estar na lei antiga. No olho por olho e no dente por dente. Se alguém te fez mal, você faz mal também. Se alguém te xingou, você boqueja. Quem é aqui que quando alguém diz um palavrão para você e você diz muito obrigado? Vejam como que nós precisamos mudar. É nas pequenas coisas que nós precisamos ser. Pois se temos que ter os mesmos sentimentos de Cristo,
Somente derrubando o nosso orgulho é que a gente consegue, então, realizar na prática, para que isso não vire só ideia, esperança e utopia, mas que seja mesmo uma vivência nossa, à medida que a gente vai crescendo no amor de Deus, no amor de Cristo. Aí vem Jesus nos ensinar. Ele estava falando sobre o amor, sobre o perdão, sobre ir ao encontro do outro e principalmente do inimigo. Se Jesus tivesse falado diretamente para os judeus: olha, vocês precisam amar os samaritanos, o pessoal ia tudo embora. Os samaritanos são inimigos antes de Cristo, por questão cultural, porque quando houve a diáspora, que é a dispersão dos judeus, alguns judeus foram para Samaria, e por isso são chamados de samaritano. Lá na Samaria, os judeus casaram com outros que não eram judeus, e aí misturaram a sua fé. Aqueles que casaram com aquelas que eram de outros deuses, trouxeram também para dentro do lar os falsos deuses. E por isso os judeus ortodoxos, olhando aquele proselitismo, aquela mistura de fé, disse: esses daí não servem mais ao Deus de Israel. É aqui então que tem essa briga histórica, no qual um samaritano não podia nem mesmo entrar na sinagoga, não podia rezar junto com os judeus, não podia professar a fé junto, porque estavam prostituídos, estavam na infidelidade pelo olhar dos judeus. E olha só, se Jesus falasse que era preciso eles amarem um samaritano que estava à beira do caminho, não ia dar certo. Foi preciso que Jesus mudasse a ideia. Jesus coloca à beira do caminho um irmão, um judeu. E na estrada, ali onde havia muitos assaltos, ele narra uma parábola dizendo que um homem foi espancado, foi assaltado, levaram tudo dele e deixaram ele como morto. Então imagine alguém que foi espancado, está sujo de sangue, está cheio de feridas. O sacerdote estava indo para o templo, por isso que se fala o caminho ao contrário. Lá na lei de Levítico diz que o sacerdote, para oferecer sacrifício, ele não pode estar sujo de sangue. Então, pela lei, o sacerdote não foi capaz de parar, mesmo que ele viu aquele que estava ensanguentado, porque a lei dizia que se ele tomasse aquele homem, se ajudasse aquele homem, ele não poderia exercer as suas funções sacerdotais. O levita, mesmo conhecendo a Sagrada Escritura, também não pôde ajudar aquele homem, porque se ele estivesse sujo de sangue, ele também precisaria fazer um sacrifício de purificação. Por isso que ele também não ajudou aquele homem. Ele viu a situação, mas passou adiante, porque a lei estava acima do amor. Ora, filhos e filhas, Jesus está dando a oportunidade para a gente também olhar a nossa situação, porque aqui, em primeiro lugar, Jesus está dizendo que quando o homem pecou, foi como este homem que foi assaltado, que estava à beira do caminho porque tinha perdido o céu, estava machucado, estava fora, perdeu a sua dignidade. E longe de Deus, o homem e a mulher se encontram como morto. Aqui então Lucas, em primeiro lugar, está dizendo a nós que foi dessa maneira que Deus nos amou. Quando a gente não merecia ser amado, Deus desceu e nos resgatou para que a gente tivesse vida e vida em abundância. Ora, se Deus fez isso comigo e com você, se Deus fez isso com a humanidade,
Deus também quer que a gente tenha os mesmos sentimentos dele. Por isso que coloca então aquele samaritano, aquele inimigo que está ali, mas que Deus quer pegar este coração para fazer com que o amor esteja acima de qualquer lei. Ah, se os homens amassem como Deus gostaria que os homens amassem, tudo seria transformado, tudo seria diferente. E é a partir deste encontro também, meu e seu, que precisamos olhar as situações da nossa vida e olhar para Deus, que a todo momento não se cansa de vir ao nosso encontro, para fazer com que o meu e o seu coração seja diferente e não vá com a antiga lei no olho por olho e dente por dente, porque eu e você muitas vezes perdemos a oportunidade de salvação. Porque o que está em jogo na liturgia de hoje é o que a gente tem que fazer para entrar na vida eterna. E o que o cristão católico tem que fazer para entrar na vida eterna é ter os mesmos sentimentos de Cristo. Se você e eu não tivermos os mesmos sentimentos de Cristo, a gente não entra na vida eterna. Você pode ter todo o dom, você pode ter todo o dinheiro, você pode não ter feito muita coisa de ruim, mas precisa ter os mesmos sentimentos de Cristo. E aqui, o ápice do sentimento é você amar o seu inimigo, aquele que é o seu próximo. Quem é o seu próximo? É aquele que convive com você, é aquele que está no dia a dia com você e que de repente te tira da paciência, você resmunga, você tem raiva. É esta pessoa que está com você, que a palavra de Deus está dizendo: olha, você precisa ter os mesmos sentimentos de Jesus com esta pessoa. Com esta pessoa. Porque quando você tiver os mesmos sentimentos de Jesus, você tem salvação, aquela pessoa tem salvação, a nossa casa tem salvação, a nossa família tem salvação, sociedade, mundo, comunidade, enfim, porque a tarefa de salvação não é sua, a tarefa de salvação continua sendo de Deus, e Deus sempre realiza as suas maravilhas no homem. Muitas vezes a gente tem um olhar como dos sacerdotes e dos levitas para com o outro. A gente vê o outro, mas a gente não se importa com o outro. Por isso que Jesus lá em cima, primeiro pergunta: qual que é o mandamento? Nós conhecemos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Filhos e filhas, ninguém consegue amar a Deus e ao próximo sem primeiro se amar. E o que o inimigo tem fazendo com as pessoas? Tem feito com que as pessoas não se amem mais. As pessoas estão desistindo da vida. Muitos e muitos já não se amam, e sem amar a si mesmo, como que vai conseguir amar ao próximo? Como que vai conseguir amar a Deus? Então a liturgia está dizendo: se você é capaz de amar, primeiro se ame. Olha quantos dons, quantas graças, quantas verdades, quantas esperanças tem aí nesse coração meu e seu. Se ame desse jeito aí que você está. Desse jeito, você é muito amado por Deus e você não pode se esquecer disso. E à medida que vai crescendo o seu amor, você pode transbordar esse amor. Aí você começa a olhar o outro. E é claro que Jesus vai muito além de só olhar o outro, aquele que nos faz bem, aquele que comunga com a gente as ideias, aquele que vive a nossa fé. Jesus vai muito além. A gente precisa amar aquele que não merece, pelos nossos olhos e inteligência, o nosso amor. Aqui está a diferença de ser cristão, quando a gente tem a capacidade de sair de nós mesmos e olhar aquele outro que precisa, mesmo que não mereça ser amado. E aí a gente pode começar a pensar: quem é o meu próximo que precisa ser mais amado? Quem é que precisa ser mais respeitado? Na prática, quem é que você está faltando com respeito?
Quem é que você não está amando de verdade? Que está mentindo? Quem é que está precisando desse encontro? É como se aquele samaritano estivesse ensinando para a gente a ver aquele que está perdido, ir lá e não só olhar a situação, mas fazer algo por onde. Porque o que o samaritano fez? Pegou o que ele tinha primeiro, o óleo, né, aquilo que ele tinha ali, a água, tentou resolver a situação, e não foi só o suficiente aquilo que ele fez. Ele então vai ir ao encontro de outra pessoa que pode também fazer, e diz: olha, faça tudo o que ele precisa fazer, que depois, quando eu voltar, eu vou pagar. Olha que coisa interessante, né? Mesmo sendo inimigo, você não vai olhar aquilo que ele falou para você, aquilo que ele te machucou, aquilo que ele te frustrou, ou ela. Você não vai olhar a situação do teu passado, você vai olhar a pessoa no hoje, porque ela para você é imagem e semelhança de Deus. Ela para você, enquanto mais difícil for, enquanto mais excluído for, ela é a oportunidade minha e tua de salvação. Ah, filhos e filhas, não é à toa que a gente começou a cantar, hoje parei para pensar. Porque sem o amor a gente vai perdendo o sentido das coisas. E o homem e a mulher precisam amar. E quando aprender a amar de verdade, estará caminhando rumo à vida eterna. Porque este é o caminho para a gente, não tem outro. Está difícil? Está impossível? Ame, perdoe, reze, e toda a situação vai se transformar. Hoje parei para pensar, meu Pai, e vi que a vida é só feita para amar. Hoje parei para pensar, meu Pai, e vi que a vida é só feita para amar. Fica de pé, canta, igreja. Hoje parei para pensar, meu Pai, e vi que a vida é só feita para amar. Que o Senhor nos ajude para que o nosso coração, quando Ele encontrar o nosso coração, tenha aí sobras de amor, não pedregulhos de raiva, de rancor, de ódio, de indiferença, de inveja, de falta de partilha, de egoísmo. Não, nada disso. Que quando Jesus encontrar o nosso coração, esteja transbordando de amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso.